E neste salmo vou fazer as leituras do versículo, ou dos versículos de número 1 e também de número 2. Salmo de número 13. Salmo de número 13, versículos de número 1 e 2. Vamos meditar neste salmo. É um salmo de Davi. É um salmo bem pequeno, de apenas 6 versos. E o versículo 1 e também o versículo 2, Davi, ele externa, ele popularmente falando, ele coloca para fora aquilo que ele estava sentindo. E de acordo com o que diz o próprio Senhor Jesus, que a boca fala o que o coração tem em abundância, o coração de Davi estava cheio de tristeza, um certo ressentimento, um comportamento de alguém que estava amargurado, triste e até certo ponto depressivo. É um argumento, são palavras de uma pessoa que estava mal. Ele externa isso, ele coloca isso para fora. Ele escreve esse texto de acordo com aquilo que ele estava sentindo. Salmo 13, versículo 1 diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Amém? É como se ele quisesse uma resposta imediata de Deus. É como se ele estivesse ali pedindo que Deus viesse em seu auxílio rapidamente. Ele estava mal, ele estava amargurado. Ele estava dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu vou suportar? Até quando eu vou baixar a minha cabeça? Até quando eu vou aceitar isso? Até quando o inimigo vai se levantar contra mim, vai prevalecer? Até quando eu vou passar por essa luta? Até quando eu vou viver este problema? Até quando a minha vida vai continuar assim? Agora, você já percebeu que eu estou falando o que as pessoas falam quando elas estão mal, quando elas não estão bem, quando elas se sentem muitas vezes encurraladas, quando elas se sentem muitas vezes ali em um labirinto, em um poço sem fundo. E aí o coração fica pesado, fica angustiado, fica triste, fica depressivo. Mas você vai ver na sequência, nos versículos seguintes, que mesmo externando tudo isso, ele vai se manter como um homem que buscava a Deus, que tinha confiança em Deus e que louvava a Deus. Mesmo colocando tudo isso para fora, mesmo fazendo esse questionamento, dizendo: até quando? Digam comigo: até quando, Senhor? Mesmo fazendo esse questionamento, os versículos seguintes vão nos mostrar Davi buscando, confiando e louvando a Deus. Você crê nessa palavra? Que esse salmo é a própria palavra de Deus? Quem crê, diga glória a Deus. Então faça o seguinte: desocupe as suas mãos e dê para esta palavra uma linda salva de palmas nessa tarde. Vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor, os aplausos do teu povo, os que aqui estão em nossa sede, o que nos ouvem, meu Pai, através do programa de rádio, e estes que também nos assistem pela internet. Sobre cada um derrama graça, virtude e poder. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Usa a minha vida, fala através de mim, que eu diminua e que o Senhor cresça. E envie esta palavra com poder, autoridade, ensinamento, revelação e salvação. E que esta palavra vá
e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sente-se, por favor. Muitas pessoas dizem isso. Até quando eu vou suportar? Até quando eu vou aguentar? Até quando essa situação vai permanecer? Que luta, que dificuldade. E daqui a pouco a pessoa começa a apresentar um comportamento amargurado, um comportamento triste. E outras, por que não dizer, muitas vezes até um comportamento depressivo, angustiante, de uma pessoa que está ansiosa para ver a solução do problema, de uma pessoa que já está nas últimas, ela não aguenta mais, ela não suporta mais, ela necessita urgentemente de uma resposta. Mas diferente de muitos, Davi era um homem de muita fé, de muita perseverança, um homem que, por mais que tenha cometido erros graves, podemos dizer assim, ele sempre se manteve em um propósito: buscar, confiar e principalmente louvar a Deus. Dos 150 salmos que temos na Bíblia, a grande maioria tem como autor o rei Davi. Porque independente do momento que ele estivesse passando, da maior luta que ele pudesse estar enfrentando, o louvor a Deus estava sempre em seus lábios. E como diz o Salmo 150, todo ser que vive, todo ser que respira, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nós vamos ler agora os versículos seguintes. Nós vamos perceber que Davi, mesmo colocando para fora toda essa insatisfação e fazendo esse questionamento, até quando, ele continuava buscando, confiando e louvando a Deus. Olha o que diz aqui, o versículo de número 3. Salmo 13, versículo 3. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Veja que logo na sequência, ele faz uma oração, ele faz um pedido, porque ele diz: ouve-me. Ou seja, por mais que ele lamente e diga: até quando? Na sequência ele diz: Senhor, me ouve. Você continua orando pelos teus objetivos diante de Deus, pelos teus propósitos, ou você já desistiu de orar? Ou você já desistiu de clamar? Um erro muito comum no meio do povo de Deus hoje é justamente esse. A pessoa, ela começa o propósito de oração, ela começa a orar por algo, ela está na fé, ela está decidida, e ela começa a buscar. No início é algo que a pessoa até intensifica, ela se dedica para tal, mas depois de um tempo ela vai perdendo força, ela vai desanimando, até que ela deixa de orar, até que ela deixa de buscar. Esse é um erro gravíssimo que nós cometemos. Por quê? Porque quanto mais difícil, ou quanto mais as coisas parecerem difíceis, nós precisamos orar mais. O profeta Daniel, ele estava em uma situação parecida, semelhante com a situação de Davi. Ele estava triste. Mas, mesmo estando triste, o que foi que Daniel fez? Daniel orou ao Senhor, ele buscou ao Senhor. E o mais interessante é que quando a resposta de Deus chega,
o anjo mensageiro trazendo a resposta diz, vê bem a importância de orar. Desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração para buscar, para clamar, ou seja, para orar, para pedir, o Senhor já tinha ouvido, o Senhor já tinha respondido. Por isso que a gente tem que se manter em oração. Eu quero que você deixe marcado aí o Salmo 13, por favor, e abra comigo em Daniel, no capítulo de número 10. Olha o que diz aqui, ó. Daniel capítulo 10. Eu não vou ler tudo porque a história é muito extensa, o texto é muito longo, mas eu gostaria de ler pelo menos 3 versículos com você desse capítulo 10 de Daniel. Está escrito assim, ó. Daniel 10, versículo de número 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Passou 3 semanas ruim. Passou 3 semanas mal o Daniel. Ele tinha uma dieta, uma alimentação boa, se assim podemos dizer, e a tristeza era tão grande que as especiarias daquele lugar, ele deixou de comer por conta de sua tristeza. Ó. Versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Eu não sei por que as pessoas insistem em dizer que Daniel aqui fez um jejum. Eu já li esse versículo em várias traduções diferentes para o português, e em nenhuma delas aparece o termo jejum. Se você entender bem, ele passa 3 semanas triste, o versículo 2 deixa bem claro, e ele, por conta dessa tristeza, desse momento difícil, ele deixa de comer esses alimentos nobres, essas bebidas nobres, se assim podemos dizer. Porém, quando o anjo do Senhor vem ao seu encontro, mesmo que o texto não nos mostre de forma clara, a palavra nos ensina, ela nos revela que ele esteve orando durante esses 21 dias. Porque olha o que diz o versículo de número 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. É muito forte isso. Imagina só, você ouvir do anjo de Deus, do anjo mensageiro, dizendo assim, Deus me enviou aqui por causa das tuas palavras. Amém, gente? Olha como isso é forte, olha como isso é poderoso, olha como isso é algo grandioso. Desde o primeiro dia que você começou a orar, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim, ou seja, Deus me enviou por causa das tuas palavras. Davi disse, ouve-me, ó Deus. Daniel clamou, e por causa do seu clamor, Deus enviou a resposta. E assim vai ser também na sua vida. Continua clamando, continua orando. Pastor, eu estou triste, ora. Pastor, eu estou angustiado, ora. Pastor, eu estou me sentindo mal esses dias. É uma tristeza, é uma angústia. Eu estou me sentindo depressivo, eu estou para baixo. Parece que as coisas não vão para frente. Até quando eu vou suportar isso? Até quando as coisas vão continuar assim? Será que nunca vai mudar? Só tem um jeito de mudar, se você agir a sua fé. E a maneira mais eficaz de agir a fé é orar todos os dias, é clamar todos os dias, é buscar todos os dias, e é clamar crendo que uma hora, por causa da tua oração, Deus enviará a mensagem, a resposta, o milagre, vai mudar o quadro e vai te abençoar grandemente. Oh glória, diga glória a Deus. Amém, gente?
Diga: eu tenho que continuar buscando. Volte para o Salmo de número 13. Salmo de número 13. Versículo de número 5. Olha o que vai dizer aqui para nós o salmista, e no caso aqui Davi. Diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Aqui, Davi nos mostra confiança em quem, minha gente? Confiança em Deus. Tudo vai mal, as coisas não estão bem, que luta que eu estou passando, eu não imaginava passar por tudo isso. Os meus planos para 2023 foram outros. Eu imaginava que seria totalmente diferente. Os meus planos para o meu casamento eram outros. Os meus planos para a minha vida financeira, para a minha vida profissional, eram outros. Eu não imaginava que as coisas ficariam assim, a luta está grande, mas uma coisa eu posso dizer: eu continuo confiando em Deus. Deu para entender? Pegou a visão? É isso que Deus quer encontrar em nós. Deus quer olhar desde os céus, e como Deus sabe de tudo que você passa, de tudo que nós estamos passando, mesmo que seja uma luta muito grande, Deus quer olhar para dentro do coração de cada um de nós. Ele quer encontrar essa verdadeira confiança. Confiar nos planos, confiar nas promessas, confiar na palavra de Deus. Pois está escrito que fiel é aquele que prometeu. Abraão confiou tanto em Deus, que ele obedeceu uma voz que dizia, antes ele chamava-se Abrão, a voz dizia, a voz de Deus: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Quem te abençoar, Abrão, eu vou abençoar. Benditas serão todas as famílias da terra por causa de ti, e tu serás uma bênção. Amém? Se você for ler a história do Abraão, você vai ver o tanto de luta que ele passou, o tanto de problema que ele enfrentou. Você vai perceber que ele teve que perseverar muito, mas uma coisa nunca lhe faltou: confiança em Deus. Eu não sei como é que está a tua confiança no Senhor, mas uma coisa eu posso te dizer: vai ser fundamental, é de suma importância para que você veja o quadro mudar e determinadas circunstâncias que hoje são contrárias, adversas na sua vida, você vê Deus agindo e tudo isso se revertendo, tudo isso mudando em teu favor. A confiança será fundamental. Amém? Aqui, em Hebreus, no capítulo de número 11, olha o que vai dizer aqui esse texto. Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. O Abraão, ele é reconhecido como um herói da fé. E aqui você vê que a confiança que ele tinha em Deus foi fundamental para que ele vivesse tudo aquilo que Deus havia prometido para ele. Hebreus 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar
que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde o que, igreja? Para onde ia. Repare bem, aqui tem duas coisas que fica claro, a confiança de Abraão em Deus. Eu vou ler com calma. Pela fé, Abraão, sendo chamado, primeiro, obedeceu. Quando eu obedeço, eu confio. Quando Deus me manda para algum lugar e eu obedeço, é porque eu confio. Deus vai me garantir ali. Deus vai me dar crescimento ali. Deus vai me fazer prosperar ali. Deus vai me fazer vencer ali naquele lugar. Eu vou, eu obedeço, porque eu também confio. Amém, gente? E ele continua dizendo: indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Lembra do texto? Vai para uma terra que eu te mostrarei. É muito forte. Por isso que o Abraão é o pai da fé, ou na fé, de todos os cristãos. Porque ele acreditou em algo, ele demonstrou confiança ao obedecer e ao seguir aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Deus mandou e ele simplesmente foi, ele simplesmente fez. Deus disse, vai, e ele foi. E foi reconhecido pela sua confiança em Deus. Pergunto de novo, como está a sua confiança no Senhor? Você tem crido, você tem acreditado, você tem confiado? O nosso maior problema, ou um dos maiores problemas, é confiar desconfiando. Eu até acredito, mas eu vou ver uma coisa aqui, porque se essa não der certo, tem essa. Aquilo que outro dia eu ensinava aqui, plano A e plano B. Plano A é o de Deus, o B é o nosso. A gente confia, mas tem sempre uma segunda e às vezes uma terceira alternativa. Eu estou fazendo isso aqui, mas se não der certo, eu vou fazer outra coisa, né? Eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, mas estou seguindo uma direção que eu creio que foi Deus que me deu, mas se não der certo isso aqui der errado, eu tenho outra coisa para fazer aqui. Ou seja, confia e ao mesmo tempo desconfia. Como que confia desse jeito? Confia em Deus fazendo do jeito que supostamente Deus deu a direção e agora não confia querendo fazer do seu jeito. Ou você confia ou você não confia. Você tem que fazer uma escolha. Agora, para confiar em Deus verdadeiramente, tem que saber passar pelas lutas, pelos impedimentos, pelas dificuldades, sofrer as lutas que são normais ao decorrer do processo, mas todos os dias crendo que fiel é aquele que prometeu, que a tua confiança está no Senhor, que nada vai te separar, que Deus está no controle da sua vida e que é Ele o Senhor que vai te abençoar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga eu creio, Jesus. Amém? Volta lá no Salmo de número 13. Porque Davi, ele diz assim no versículo de número 6, Salmo 13, versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele está dizendo assim, independente de qualquer coisa, eu continuo louvando, eu continuo adorando ao Senhor. Eu já falei no início, Davi era um verdadeiro adorador. E adorador de verdade são esses aqui que eu vou mostrar para você, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Porque quando tudo vai bem é fácil adorar. Quero ver você chicoteado e preso, injustamente, diga-se de passagem, que é o caso de Paulo e Silas.
porque eles foram chicoteados aqui e presos por fazer algo que era contrário àqueles homens daquele lugar, ainda que tenha sido algo bom para uma pessoa. Depois você lê a história completa e você entende a prisão de Paulo e Silas. Isso está em Atos 16, tá? Vamos avançar para esse momento aqui, ó. Atos 16, versículo de número 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Misericórdia. Eles estavam surrados, apanharam muito, foram lançados em uma cela e ainda foram amarrados, presos a ferro em um tronco, conforme foi feito com escravos ao longo de centenas e centenas, e por que não dizer, ao longo de milhares de anos. Por quê? Porque apenas desagradaram a pessoas importantes, homens poderosos, por fazer a obra de Deus, por fazer a vontade de Deus. Nessa hora aqui, era para se revoltar. Por que Deus permitiu? Estou aqui pregando a palavra, estou aqui fazendo a obra, ajudei uma pessoa libertando-a de demônios, eu estou aqui falando de Jesus, estou aqui pregando a palavra, estou aqui anunciando o evangelho, estou aqui cumprindo o ID do Senhor, eu procuro andar em santidade, em obediência, eu tenho temor a Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque às vezes a gente faz isso, né? Eu estou indo para a igreja, eu mudei tanto, eu não faço mais as coisas de antes, sou batizado nas águas, falo línguas estranhas, procuro ser uma pessoa boa. Por que isso acontece comigo? Há tantas razões que a gente precisa ter muita paciência e muito discernimento para entender o motivo do sofrimento que você passa hoje. Mas ainda que você esteja passando por qualquer situação, até mesmo de injustiça, como de Paulo e Silas, uma coisa não pode faltar, que era algo que não faltava em Davi: a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Machucados, feridos, humilhados, desmoralizados, certamente sentindo dores, em nenhum momento murmuraram ou questionaram, simplesmente louvaram a Deus. Como a gente pode perceber aqui, no versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Diga glória a Deus. Oravam e louvavam a Deus. Amém? E todo mundo olhando, e eu acredito que surpresos, né? Que loucura desses dois. Acabaram de ser presos, estão amarrados no tronco, a ferro, foram chicoteados, e eles estão cantando, louvando ao Deus deles. É o que as pessoas fazem quando vê um cristão fiel a Deus, cantando, louvando, mesmo passando por lutas. Quer assustar as pessoas, quer espantar as pessoas, começa a louvar no meio da luta, no meio da dificuldade. O povo vai olhar para ti e vai pensar: poxa, fulano era para estar mal, era para estar triste, fulano era para estar sofrendo, chorando, mas está feliz, está alegre, está orando, está louvando. Por quê? Porque você crê que Deus é na sua vida. E quando você começa a louvar, a orar, a cantar, a buscar a Deus, olha o que acontece, versículo 26. E de repente
sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, porque quando você canta, quando você louva, o mal bate em retirada, as cadeias se abrem e o poder de Deus se manifesta. Oh glória! Diga glória a Deus. Amém, gente? Então, em resumo, para a gente resumir, ele colocou para fora tudo que ele estava sentindo. Até quando, hein? Ô Senhor, até quando? Até quando os inimigos vão zombar? Até quando os inimigos vão me perseguir? Até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou passar por tudo isso? Mas você viu ele pedindo a Deus, ele orando, ele buscando, ele confiando em Deus e ele louvando ao Senhor. Confiança, busca e louvor são armas poderosas, ainda que em algum momento você tenha que chegar para Deus e dizer: Senhor, até quando? Quer dizer até quando? Diga até quando. Senhor, até quando? Mas na proporção que você diz até quando, busque, confie e louve. Deus é na sua vida. Amém? Quem recebe essa palavra? Pegou a visão?